Continuando a leitura da Ilíada, estamos no canto 4, verso 272. Aqui o Agamenon está lá chamando então seus aliados, né, para voltarem para a batalha, para a luta, que a guerra vai recomeçar. Ele falou então já com Idomeneu e aqui ele encontra então os dois Ajazes. Varando a turba, deu com os Ajazes, ambos se armavam. Em redor, uma nuvem de infantes. Como um pastor de cabras que, do alto Penedo, vê uma nuvem soprada sobre o mar por Zéfiro, e esta vogando mar adentro, mais escura de um pretume de pez, de longe lhe parece presságio de tempesta. Zéfiro aqui é o vento oeste. Abriga temeroso em gruta seu rebanho. Assim, cercando os Ajazes, cerravam-se falanges azul-negras, densas, de infantes da progenie de Zeus, para a guerra movidos, com escudos e eriçando lanças. Jubiloso, Agamenon profere palavras aladas. Veste-bronze os Ajazes, cabeças dos aqueus, não preciso, árdegos de índole, instigar-vos. Sabeis animar vossos bravos ao combate. Zeus Pai, Palas Atena, Apolo, um coração igual tivessem dado a todos os aqueus. Tombaria mais cedo a Priame Polis, saqueada em nossas mãos, falou. E prosseguiu buscando outros guerreiros. E andando ali entre os soldados, o Agamenon então encontra o Néstor, né, o ancião, muito respeitado ali, né, pelos gregos. Ele está dando instruções para o seu soldado. O Agamenon fica ali admirado, né, de ver assim como ele ensina os soldados, né, aquela liderança que ele tem. E depois para conversar com ele também. E o Agamenon comenta ali como seria bom se ele pudesse voltar a ser jovem, né, que o Néstor foi um soldado muito valoroso e que como seria bom se outra pessoa pudesse então envelhecer em seu lugar. O próprio Néstor fala, né, que ele gostaria muito também de voltar à sua juventude, né, mas enfim. Defrontou com Néstor de Pilo, orador claro e harmonioso, formava os batalhões ao prélio concitando os homens. O grande Pelagonte, Alastor, Crômio, Émone, rei, o pastor de povos Biante o ladeavam. Na frente os cavaleiros com corcéis e carros, os infantes atrás aguerridos, inúmeros baluartes da peleja. Põe no meio os frouxos à luta, assim forçados, mesmo a contragosto. Dá primeiro suas ordens aos que guiam os carros, sofrear cavalos, não tumultuar as fileiras. Ninguém se atreva, bom na lide, equestre e bravo, a combater os troicos isolado, à frente, que ninguém retroceda, seríeis presa fácil. Se alguém vir que é seu carro outro carro abalroa, ataque-o, lança em riste. É o melhor a fazer. Assim nossos ancestres arrasavam muros e cidades, razão e coração concordes. Desse modo o ancião, sábio de guerra, os instruía. Só em vê-lo se alegrava Agamenon, o rei, que o honra proferindo palavras aladas. Velho herói, ao coração que te anima, assim pudessem responder em vigor os teus joelhos, mas te dobra a velhice, como a todos, pena. Pudera um outro envelhecer em teu lugar, assim retornarias, moço, entre os mais jovens. Néstor Gerênio, exímio ginete, responde-lhe. Quanto quiser eu mesmo, ó Agamenon Atreide, como quando abati Euretalion divino, jovem queria eu ser, nem tudo os deuses doam aos mortais. Ontem, moço, hoje, velho, mas sigo o privilégio dos velhos, instruindo os guerreiros. Que as lanças, os mais novos, lancinantes, vibrem, mais próprios ao combate pela idade, fortes. O Atreide se afastou o coração jubiloso. Aqui o Agamenon encontra então o Menesteu, filho de Peteu, e eles estão ali meio que esperando para chegar a vez deles de entrar na batalha, tá? Eles estão lá ainda deixando que outros entrem primeiro, né?
para aquela primeira fase ali da batalha, para depois eles entrarem. E o Agamenon vê aquilo e fica revoltado, dá uma bronca neles ali, tá? Fala: nossa, vocês são os convidados ali para o meu banquete, para minha ceia, e vocês gostam muito de comer e beber, mas de guerrear mesmo vocês não gostam. Então o Agamenon dá uma bronca ali no Menesteu. Com o Domacorcés, Menesteu, que era filho de Peteu, deparou de pé, cercado por homens de Atenas, mestres em guerra. Odisseu multiastuto estava perto, e os cefalênios não dobráveis, o brado de combate não, ainda os movera, pois começavam troianos Domacorcés e os aqueus só agora a investida. Esperavam, portanto, que outros gregos antes enfrentassem os troicos, dando início ao prélio. Agamenon, o rei, exprobou-os vendo isso. E, irado, proferiu alígeras palavras: filho do rei Peteu, progênie de Zeus pai, e tu, doloso em tramas, mente cavilosa, por que vos encolheis amedrontados? Antes dos outros, tocaria a vós encabeçar a luta causticante. Comensais de escol em meus banquetes, dados em honra aos melhores aqueus. Comer assados lautos e beber um vinho mel em copas repletas é coisa que apreciais, mas está parecendo que ver 10 colunas até de aqueus à vossa frente. Pronto à luta brônzea, não vos dá prazer. E o Odisseu, que está ali também junto com aqueles soldados, escuta, né, o Agamenon falando daquela maneira e fica muito irritado, né? Fala que imagina de jeito nenhum. E aí se irrita, fala que eles ainda vão escutar muito falar sobre o pai de Telêmaco, né, que no caso é ele. Telêmaco é o seu filho que ele deixou criança ainda, né, pequeno, na sua ilha de Ítaca com a sua esposa Penélope, quando ele saiu para a guerra. Sobrolho carregado, contesta Odisseu multiastucioso. Atreide, que fala escapou da arcada dos teus dentes, que vamos fugir da peleja? Quando Ares violento levarmos até os troianos, Domacorcés, hás de ver, se atentas, como o pai de Telêmaco pugna à frente dos demais, mas tua fala é de vento. E o Agamenon fala que não quis ofender, que estava só brincando, e que depois eles conversam melhor, né? Que um conhece bem ali o coração do outro, né? Conhece o pensamento um do outro, então que depois os dois se entendem. Agamenon, ao ver-lhe a irritação no rosto, sorrindo, lhe responde em tom conciliador: ó progênie de Zeus, filho de Laertes, multi-engenhoso, em censuras ou ordens não quis exceder-me. Conheço o coração que tens, pródigo de bons conselhos, em tua mente pensas como eu penso, mais tarde nos entenderemos. Se algo de ruim eu disse, os deuses deem-no ao vento. Falou, e dirigiu-se a outros guerreiros. Seguindo então, o Agamenon encontra o Diomedes, filho de Tideu, e também dá uma certa bronca ali no pessoal, né, nos soldados, fala que o pai deles foi muito mais valente na guerra, né, conta um caso ali do passado, um momento glorioso ali de seu pai numa guerra também. Pronto, acercou-se do filho de Tideu, Diomedes, sobreanimoso, em pé no carro, bem soldado. O auriga Capaneides, tênelo a seu lado. Ao vê-los, Agamenon, o rei, exprobou-os e, irado, proferiu alígeras palavras. Ó filho de Tideu, pugnaz Domacorcés, por que tremes e temes ao olhar a linha de combate? Tideu a tremedeira nunca foi chegado, primeiro na luta à dianteira dos demais. Os que o viram o afirmam, eu mesmo nunca o encontrei, jamais o vi. Aos outros sempre sobrecedeu, assim dizem. Veio a Micenas uma vez, sem aprestos de guerra, como hóspede. Como Polinice, quase um deus, reuniam as tropas para o assédio de Tebas, muros sacrossantos. Procuravam aliados. Quase os conseguiram, pois, figurando signos sinistros, Zeus fez recuar os de Micenas. Assim foram-se ambos. Com Asopo, afinal, juncos profusos, prados folidensos, toparam. Tideu, como núncio dos aqueus, vai até o passo do forte Etéocles.
onde os filhos de Cadmo num festim reuniam-se numerosos. Tideu, hábil ginete, só, forasteiro, entre tantos cadmeus não tremeu, provocou-os ao duelo e venceu-os a todos. Tanto lhe deu socorro o prorromper de Atena. Exímios picadores de potros, os filhos de Cadmo se enfurecem. Quando ele retorna, armam-se-lhe uma emboscada, com 50 jovens, 2 no comando, Meon Emonides, divino símile, e Polifonte Autofônio, mão firme no combate. Um destino inglório lhes assina Tideu. Liquida a todos, poupando um apenas, Meon. Dá-lhe que retorne aos lares obediente a um sinal prodigioso dos deuses. Tideu, o etólio, era assim. Não é tão bravo seu filho, porém na ágora excele. Falou e calou-se Diomedes, respeitoso à censura do rei. O capaneide estênulo então retorquiu. Atreides, sabedor do dito claro, por que mentes? De exceder nossos pais nos gloriamos. Fomos nós que tomamos Tebas, 7 portas, baluarte votado a Ares, comandando menos tropas, porém seguindo os presságios divinos e confiando em Zeus. De orgulho ensandecidos os pais tombaram, a eles não nos comensures. Mas Diomedes, o forte, olhando de través, torvo falou: Amigo, silencia, escuta-me, contra o pastor de povos Agamenon, rei, não me insurjo, pois ele incita a combater os gregos, belas Nêmides. Casos de Troia caiam e Ílion sagrada nas mãos dos aqueus, a glória os seguirá. Grande luto, porém, se os aqueus sucumbirem. A força impetuosa daremos curso agora, falou, e do carro saltou ao chão armado. No tórax o bronze hórrido percutia apavorando mesmo os mais valentes. E o Agamemnon então vai chamando os soldados, vai ali motivando, mas vai dando aquela cutucada também. Como as ondas do mar polirressonante, que as praias pulsa e assopra o zéfiro, vão logo se elevando e sublevando altivas no oceano e se entrebatem até que se rompam contra a terra reboando e em torno aos promontórios se encurvam feito um domo, vomitando a escuma. Assim, uns após outros em falange, os dânaos precípites ao prélio se lançavam, mudos, sob as ordens dos chefes. Ninguém diria fossem os que marchavam homens dotados de voz, calavam reverentes aos seus capitães assinalados. Armas fúlgidas faiscando. Quanto aos troianos, como ovelhas ordenhadas nos currais de seu dono longamente balem, ao ouvir os cordeiros, um clamor confuso vinha deles, nenhuma voz ecoando uníssona. Mescla de muitas línguas de países vários. A uns Ares instigava, Atena, olhos azuis, aos outros. O terror e o temor, a discórdia, acorriam. A discórdia, sanha que não cessa, irmã e sócia de Ares, matador de gente, desponta diminuta e cresce e entesta com o céu, e calça a terra, dor e furor pelas tropas lançando. E começa então a batalha, eles vão para o corpo a corpo, é lança para todo lado, é fratura exposta, é crânio voando, é víscera saindo para fora, então é aquela coisa assim bem violenta mesmo, bem sanguinolenta. Quando os guerreiros enfim se dão de encontro frente a frente e os broquéis se entrebatem e se entrechocam o vigor e as lanças dos homens todo bronze encoraçados contra os escudos bojudos, com umbigos, ergue-se o tumulto de gritos de dor e de triunfo dos que vão trucidando e dos que estão morrendo. E o sangue jorra sobre a terra e a inunda, como quando o degelo desinverna os rios, e do alto 2 torres saltam das montanhas, indo rebojar simultâneas num promíscuo vale, cavo que atroa o ímpeto das águas, tron que o pastor muito ao longe escuta, assim o embate, clamor e estupor de ambas as facções. Antíloco abate logo um troico, Equepolo Talísiade,
Fura-lhe o capacete crinilongo e a fronte, o golpe brônzeo vara miolo e ossos, noite profunda lhe enegrece os olhos, como torre tomba. Pelos pés, puxa-o Elefénor, rei dos abantes, quer, longe da lide das armas despojá-lo, frustrado o intento. Antenor, árdego animoso, o descobre no ato, e vendo o flanco exposto do guerreiro abaixado, com dardo ponte brônzeo o lanceia. Morrem-lhe os membros moles, a alma lhe fugiu. Sobre o cadáver, então a uma sinistra empresa se entregam troianos e gregos, feito lobos, se encarniçam uns contra os outros, lutando corpo a corpo. Assim Ájax, o telamônio, vulnera Simoésio, filho de Antemion, jovem no florir da vida, a quem a mãe, descendo do alto do monte Ida, com os pais, para junto dos rebanhos, dera à luz perto do rio Simoento, daí seu nome. Não pode retribuir o cuidado dos pais, a vida lhe foi curta, Ajax, sempre ardoroso, o dobrou. Com a lança transpassou-lhe o peito, à altura do mamilo direito, varou-lhe a espada, a ponta brônzea e rojou-o no pó. Qual um álamo negro dos confins de um pântano, que ergue o tronco brunido e alteia a copa e as ramas, até que um artesão de carros com luzente lâmina o abata, para as rodas de uma biga esplêndida encurvar. E ele tomba e dessorra à beira-rio, assim sob Ajax Simoésio. Antifo, coruscante couraça, Priamídeu, contra Ajax caro a Zeus, despede um dardo agudo, através do tumulto, errando o alvo. Acertou, porém, um companheiro do bravo Odisseu, Leuco, que ia arrastando um cadáver. Feriu-o na virilha, desaba Leuco e solta o morto Simoésio. Coração colérico, Odisseu rompe as primeiras linhas, todo armado em rútilo bronze. Circungirando os olhos, arremessa um dardo cintilante. Os troianos se esquivam, mas a lança não falha. Fere Decoonte, bastardo do rei Príamo, provindo de Abido, terra de potros céleres. A ele Odisseu, irado pelo amigo, desfere na têmpora um lançaço e a ponteira brônzea vara de um lado e outro do crânio. A treva lhe escurece os olhos, tomba e as armas reboam ao descambar com ele. A vanguarda recua, mesmo Héctor refulgente. Os aqueus, arrastando os mortos, soltam gritos. Então, de novo investem. E o deus Apolo, que está do lado ali dos troianos, ele chama os soldados troianos para lutarem com mais garra, né? Fala que nem o soldado Aquiles não está lutando, que ainda está ali emburrado, né, na sua tenda. Então, é uma guerra relativamente fácil, né, sem o Aquiles. Então ele pede para que os soldados troianos lutem com mais disposição ali, com mais garra. Irritado, Apolo, de Pérgamo os olhando, exorta em altos brados os troicos. Domadores de corcéis, avante! Perante os gregos não cedais, nem pedra nem ferro os encorpa, imunes aos golpes de bronze, nem Aquiles, gerado por Tétis, de esplêndidos cabelos, luta ao lado deles. Junto às naves resta, cozendo a raiva, esta roedora de almas. Falou da alta muralha o Deus terrível. Multigloriosa, a Tritogênia, filha de Zeus, vai concitando os aqueus, onde os encontra tíbios. Aqui ele se refere à deusa Palas Atena como Tritogênia. Esse seria mais um epíteto dela, né, por ela ser uma filha ali de Zeus de terceira geração. E a Palas Atena, ela não tem mãe, tá? Ela foi gerada por partenogênese. A Moira capturou Diores Amarinceu. No tornozelo destro uma pedra alcançou, lançada pelo chefe Trácio, Piro de Enos. O calhau impiedoso rompeu-lhe os tendões e os ossos e o rojou no pó, mãos estendidas ambas aos companheiros. Exânime dele se evola o âmago. E continua então a guerra, tá? Aqui é tendão rompido, a entranha saindo para fora, tá? Continua aquela carnificina. Piro em Brásida se acerca, alanceia-o no umbigo.
as entranhas desventra-lhe e esparrama no chão. Lhe escura a treva os olhos, precipita-se pronto o etólio Toas e a lança embebe no pulmão de Piro bronzeaguda após varar-lhe o peito à altura do mamilo. Arranca logo o dardo e, gládio nu, transvasa-lhe o epigástrio. De um golpe o ânimo assim lhe extirpa, mas o morto das armas não despoja. Vem à roda deste os trácios de topete hirsuto, brandindo lanças longas. Toas, mesmo robusto, alto de porte bravo, teve de recuar. Tombados no pó, jazem assim 2 caudilhos lado a lado, o dos trácios e dos epeios, vestes brônzeas. Em torno deles, outros muitos rolam. Quem, sem ter sido vítima do agudo bronze, tivesse atravessado incólume a refrega, levado pela mão de Atena e dos dardos posto a coberto, certo não depreciaria os feitos desse dia, quando tantos troianos e aqueus tombaram juntos, de borco na poeira. E aqui termina então o canto 4 com essa batalha épica entre os gregos e os troianos, provocada ali pelo desejo das deusas Hera e Palas Atena de continuar a guerra. Elas não se sentiram satisfeitas ali com o resultado da batalha, do duelo entre Menelau e Paris, e quiseram dar continuidade naquela guerra até que os troianos caíssem de fato arruinados, né? Coisa que ainda não aconteceu. Tá bom, gente? Eu fico por aqui, continuamos na sequência. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like e até o próximo vídeo.